Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de oração, de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre um tema valioso, a missão dos pais na educação dos filhos. Esse tema que afeta a todos nós, porque todos nós somos pais de alguma forma, de sobrinhos, avós de netos. Todos nós somos responsáveis de alguma forma, direta ou indireta, pela educação de outras pessoas, de outros seres. Então, por isso, essa importância desse tema de acordo com o Evangelho, seguindo sempre os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Então, sejam muito bem-vindos. E nesse momento, eu peço a você que, se possível, feche os olhos. Vá para um lugar confortável, onde possa se concentrar, relaxe o corpo, relaxe os ombros, porque a gente já acorda numa tensão e é importante que a gente relaxe, que a gente se entregue ao momento presente. Preste atenção nesse momento aqui, viva esse momento presente, esqueça tudo lá fora, tudo, e se entregue de corpo e alma. Pedimos a proteção dos nossos anjos guardiães, dos nossos mentores espirituais. Pedimos a proteção de Jesus Cristo para mais esse estudo, para mais esse aprendizado. Que nós possamos extrair e aplicar todos esses ensinamentos na nossa vida prática, com os nossos filhos, com aqueles com os quais Deus nos confiou a missão de educar, de orientar e de conduzir no caminho do bem. Agradecemos pela nossa saúde, pela saúde de nossos familiares. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos, todas as bênçãos, todas as dádivas, por todos os milagres diários, que são vários e que às vezes a gente se esquece de prestar atenção. Entregamos, Senhor, a nossa vida nas suas mãos. Entregamos e confiamos em Ti, Senhor. Respire fundo mais uma vez, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca e agradecendo por mais esse momento especial. Pedimos a proteção para... Graças a Deus. Bom dia, Regina. Bom dia, Luana. Seja bem-vinda, Rose, Joaquina. Hoje, então, nós vamos falar da difícil missão que é educar. Em vários momentos, Jesus nos fala dessa importante e difícil missão que tem os pais de conduzir e educar seus filhos. Lá no Provérbios, nos orienta que ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Olha como é forte esse versículo e como chama a atenção para a nossa responsabilidade, a responsabilidade de nós pais, educadores. E eu posso dizer que é um dos maiores desafios de Deus aqui na Terra, é a educação dos filhos. Por mais que tenhamos boas intenções, nós nunca sabemos se estamos agindo da maneira certa. Uma criança, ela não vem com manual de instruções, não é assim que a gente fala? E a forma de agir, de orientar, de educar, ela também varia de um filho para outro, porque cada um é um ser único, com particularidades, com personalidades distintas. E aqui eu falo de pais, dessa missão dos pais, no seu sentido mais amplo, porque não só os pais biológicos, mas todos aqueles que exercem essa missão de educação de outros seres, avós, tios, padrastos, madrastas, educadores, evangelizadores, todos que exercem essa difícil missão de educar. E nós sabemos que as crianças são seres em formação e que aprendem muito pelo exemplo. Então, ainda mais difícil a nossa missão, porque além de orientar,
A gente tem que dar o exemplo. E muitas vezes nós temos que modificar as nossas atitudes para que nós consigamos cumprir essa difícil tarefa que é educar e orientar. Então, como uma argila, a criança, ela é um ser em formação. Então, a gente consegue moldá-la até certa idade. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção na primeira infância. Até os 7 anos de idade, mais ou menos. Já os espíritos nos orientavam dessa importância da educação, do exemplo, da orientação até essa idade. Emmanuel também nos orienta no livro. E também a ciência, a psicologia, anos depois, veio corroborar esse ensinamento, que nós devemos prestar atenção e orientar da melhor forma, prestar atenção com os nossos exemplos, para que as crianças, como argila, sejam moldadas nos ensinamentos morais e cristãos até os 7 anos de idade. Porque muitas vezes a gente se esquece da importância dessa fase. A gente acha que a gente vai orientar, que a gente vai incutir preceitos, ensinamentos, quando eles já estão mais velhos. E aí já fica bem mais difícil. Como a argila mesmo. Quando ela endurece, já não tem como moldar. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 208, a Kardec pergunta: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o filho depois do nascimento? E eles nos respondem: exercem influência muito grande sobre o filho. Os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Devemos ajudar uns aos outros a evoluir, a melhorar ainda mais os filhos. Olha o que eles nos respondem. Então, nós temos essa difícil tarefa de ajudar uns aos outros e ainda mais os filhos. Ainda mais os filhos. Se a gente tem que ajudar os de fora, os parentes, os colegas de trabalho, aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho durante a nossa jornada aqui na Terra, quanto mais os filhos que Deus nos confiou, essa missão valiosa. Então, os pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. E é para eles uma tarefa. Se falhar, serão considerados culpados. Olha como é difícil essa missão e como essa responsabilidade é grande, que os espíritos nos advertem. Os pais, eles têm essa missão de desenvolver através da educação e para eles é uma tarefa. Então, quer dizer, se a gente falhar nessa tarefa, a gente vai ser culpado. E na questão 210 ainda questiona: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Aí eles nos respondem que é dever dos pais melhorar o espírito do filho. Então, a gente sabe que os filhos, que os seres, eles já vêm de outras encarnações com personalidade. E essa a importância da gente como pais melhorar o espírito dos filhos. Então a gente tem essa tarefa difícil de melhorar, de conduzir no caminho do bem, de orientar, de moldar essa argila. Então os maus filhos são como uma prova para os pais. Não quer dizer que os pais bons, caridosos, terão filhos bons, caridosos. Pode ser que ele venha com uma prova de orientar esse filho difícil, muitas vezes rebelde, no caminho do bem. Orientar, educar, conduzir. Então, essa é uma difícil tarefa que em vários livros espíritas ou não espíritas,
nos orienta como devemos proceder. Porque, como eu disse, não tem um manual de instruções. Então é complicado. Muitas vezes a gente age de uma forma achando que está certo e muitas vezes a gente está prejudicando, como no caso de uma superproteção, de mimar demais. Então tudo em excesso é prejudicial. Até o amor em excesso, até o cuidado excessivo, tudo isso é prejudicial. Então, por isso que a gente tem sempre que buscar orientações no Evangelho, estudar, aprofundar, para a gente e também ter a consciência de analisar as nossas atitudes para a gente verificar se estamos agindo de maneira correta. E no livro Conduta Espírita, esse livro aqui, contém diversos ensinamentos. Bom dia, Nuno, bom dia, Conceição, sejam bem-vindos. Diversos ensinamentos, e no capítulo 21 tem o título Perante a Criança. Então são algumas orientações de como proceder com as nossas crianças. E a primeira frase diz que ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Então, nós nunca podemos nos esquecer que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E o modo como educarmos as nossas crianças refletirá nos adultos que elas se tornarão. Profilaxia quer dizer as medidas preventivas. Então, quer dizer, se a gente orienta bem as nossas crianças, nós conseguiremos mudar o rumo da nossa sociedade, porque é eles que vão compor a nossa sociedade do futuro. Quando a criança é bem orientada, com os preceitos morais cristãos, ela se torna um adulto seguro, consciente dos seus deveres, que respeita o próximo. Então essa é a nossa responsabilidade, incutir esses valores cristãos na educação dos nossos filhos ou daquelas pessoas que nós temos a responsabilidade de educar e orientar. Outra frase importante, eximir-se de prometer às crianças que estudam, bom dia, Adson, seja bem-vindo, quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não lhes viciar a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento de grandes obrigações. Todos nós temos direitos e deveres em qualquer fase da nossa vida, qualquer fase. Mesmo crianças, nós temos direitos e deveres. A criança, ela é um sujeito de direitos, muitos direitos. Lazer, saúde, educação. Bom dia, Terezinha, seja bem-vinda. Mas nós também precisamos mostrar a essas crianças, às nossas crianças, que elas possuem deveres. Porque nós somos mestres, principalmente hoje em dia, de reivindicar os nossos direitos. Mas a gente se esquece dos nossos deveres. E as crianças também têm que ter deveres, para que elas tenham a noção de responsabilidade. Então, quando a gente faz uma oferta de recompensa por atividades que são obrigação da criança, o pai e a mãe, o responsável por ela, está prejudicando o desenvolvimento dela. Ela crescerá achando que sempre deverá receber algo em troca de bons resultados. Então, por exemplo, quando você promete para o filho, olha, se você tirar nota boa na escola, você ganha um presente novo. Se você juntar os seus brinquedos, eu te dou um dinheiro. Então, essas são trocas, são ofertas de recompensas que nós devemos evitar. É o que esse livro, o Valdo Vieira, pelo Espírito de André Luiz, está nos orientando. Que nós não devemos agir dessa forma com os nossos filhos, porque nós não mostraremos para eles a noção de responsabilidade. Na internet mesmo, a gente encontra várias tarefas domésticas que podem ser desenvolvidas por cada criança de acordo com a idade. Cada criança, ela pode contribuir de alguma forma e dessa forma, ela exercendo essas tarefas que sejam simples,
ela vai desenvolvendo o espírito de cooperação, de trabalho em equipe, de respeito. Porque quando ela junta os seus brinquedos, ela tem a noção de responsabilidade, de que ela tem, que se ela não juntar, outra pessoa tem que juntar. Então isso também é respeito, é consideração. Colocar roupa suja no cesto, ajudar a guardar as compras, guardar os brinquedos, como eu disse, arrumar uma cama. Então, cada atividade que a criança ajuda na tarefa do lar, ajuda um estranho, por exemplo, no supermercado, no prédio onde mora, ajuda um vizinho. Então, são diferentes e pequenas tarefas que vai formando a personalidade dessa criança para ela se tornar um adulto seguro, consciente dos seus direitos, mas também das suas responsabilidades. Não permitir, outra frase importante desse livro, não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem os sentimentos e em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança, ela sofre de maneira profunda a influência do meio. Então, a criança, ela deve participar de atividades próprias para a idade dela. Ambientes tóxicos, como com bebidas alcoólicas, com drogas, com ofensas, com xingamentos, são extremamente prejudiciais ao desenvolvimento da criança, porque ela sofre profunda influência do meio em que vive. Ela é produto do meio. Claro que nós temos exceções, de pessoas que não serão influenciadas pelo meio em que vive, mas a regra não é essa, infelizmente. Então, nós devemos prestar atenção nos nossos exemplos. Se a gente xinga, a criança vai xingar. Se a gente bate, ela vai aprender que isso é normal. Quantas vezes os pais batem? Um pai bate na mãe, tem essa violência doméstica, e a criança cresce achando que aquilo é normal, e essa atitude se repete quando ela vai ter um relacionamento com outra pessoa. Xingamentos. Se a mãe xinga o filho, você é burro, você é ignorante, você é um idiota, você não sabe fazer nada. Então são coisas que vão se repetir. E depois essa criança vai xingar a mãe. Por quê? Porque a criança acha que aquilo é normal. Então a gente precisa prestar muita atenção na nossa conduta para a gente poder orientar as nossas crianças. E a orientação também é não dar presentes que incentivem a violência, a guerra, atitudes agressivas, como armas de brinquedo, jogos de videogame que incentivam a violência. Nós precisamos ficar muito atentos a essas orientações para a gente poder conduzir melhor, de forma mais fácil, né? Claro que é uma missão difícil, mas atitudes nossas vão facilitar essa difícil missão, que é educar os filhos. Aqui também nos orienta que os pais espíritas, e quando digo espírita, pode ser indiferente religião, pai católico, independe de religião, devemos matricular os nossos filhos nas escolas de moral cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança essa nova experiência terrena. Então os pais, eles respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. O que isso quer dizer? Que os pais têm a responsabilidade de matricular seus filhos nas escolas formais. Nós damos muita importância a essa educação formal, de aprender português, de aprender matemática, de aprender outra língua inglesa, outras línguas estrangeiras. Mas ainda mais importante é repassar os preceitos morais cristãos. E isso quem ensina não é a escola.
formal. É algo que se aprende em casa, é algo que se aprende no lar. Então, como eu disse, a gente se apega muito a essa educação formal, mas a gente está se esquecendo, e isso é causa de inúmeros problemas na juventude, nos adultos que estão se formando, é se esquecer da importância de repassar esses preceitos morais. A educação moral, os preceitos morais do Cristo, eles são universais, independe de religião, se é católico, se é evangélico, se é budista, são preceitos universais, que independe de religião, como eu disse, mas depende da religiosidade. E quais são esses preceitos cristãos? Você sabe aqui o que é um preceito cristão? O que é um ensinamento que a gente deve repassar para os nossos filhos? Responde aqui. 1. Amar o próximo. Amar a si mesmo. Quer dizer, o cuidado com a gente, quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente ama o nosso próximo, respeitar as diferenças. Cristo nos ensinou isso através dos seus 33 anos aqui na Terra. Da sua breve passagem aqui na Terra, ele respeitou a todos, prostitutas, todos os excluídos da sociedade, leprosos. Então nós precisamos repassar esses ensinamentos de respeitar as diferenças. Respeitar quem tem a raça diferente, a cor diferente, o credo diferente, a opção religiosa, que tem opção sexual diferente. Nós devemos repassar isso aos nossos filhos. Por isso que a sociedade está fracassando nessa missão, porque nunca se viu tantas pessoas intolerantes, que não respeitam a opinião alheia, que xingam a menor contrariedade. Então, são preceitos cristãos que não estão sendo repassados, da solidariedade, da empatia, se colocar no lugar do outro, da honestidade. Quantas vezes a gente vê na televisão notícias, fulano encontrou um dinheiro e devolveu, como se aquilo fosse algo extraordinário. E não tem que ser, é a forma que tem que ser, é o correto. É o preceito da honestidade, do altruísmo, daquele amor desinteressado pelo próximo, de ajudar, por ajudar sem esperar nada em troca. A caridade, ensinar a caridade moral, que é saber ouvir, saber esperar a vez de falar. As crianças hoje não esperam a vez de falar, quer falar e interrompe o adulto e quer atenção e tem que ser na hora. Então, não julgar o outro, essa questão de não julgar também é um preceito moral. Caridade material também, a gente ensina dentro de casa. Saber dividir, saber emprestar, saber partilhar, até um alimento. Saber respeitar hierarquia. Hierarquia e respeito são virtudes que nós estamos deixando de lado e que devem ser seguidas à risca, porque todos os lugares nós temos hierarquia e os jovens hoje em dia eles não têm essa noção de hierarquia, de que a gente deve respeitar os mais velhos, a gente deve respeitar autoridades, a gente deve respeitar o outro independente de hierarquia. Então são preceitos que nós estamos nos esquecendo. Ensinar, inclusive, a honrar pai e mãe, dando limites, não substituindo a maternidade, a paternidade por amizade. É diferente, é totalmente diferente. Um amigo de um pai, de uma mãe. Então, são coisas diferentes que a gente deve prestar atenção na educação. Então, será que é fácil? De forma nenhuma. Será que é garantia de resultado? Não. José Saramago tem uma frase linda que ele diz o seguinte, a gente deve agir com amor, né, na educação dos filhos. Ele diz que o filho é um ser que nos emprestam, quer dizer, Deus nos empresta, para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos.
de como mudar os nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e aprendermos a ter coragem. Porque ser pais, isso mesmo, ser pai, ser mãe, é o maior ato de coragem, porque é se expor a todo tipo de dor e principalmente de incerteza de estar agindo corretamente. Isso resume perfeitamente a missão dos pais: amar incondicionalmente os filhos, orientá-los no caminho do bem, sem ter a certeza de resultado, de que o resultado virá. Mas a gente ensina, a gente repete quantas vezes forem necessárias e aguarda que os nossos filhos se tornem cidadãos de bem, pessoas com bom caráter, que vão seguir os preceitos cristãos acima de tudo. E para isso, nós precisamos ficar atentos, como eu disse, aos nossos exemplos, aos nossos atos, às nossas atitudes, aos nossos hábitos, porque os filhos observam e repetem os hábitos dos pais. Precisamos ficar atentos a exemplos de honestidade, de respeito, de amor, de caridade, da prece, que é estabelecer essa conexão com Deus, cultivar esse hábito de rezar em família, que muda o ambiente, muda a energia. Incutir essa educação, que não é a formal, mas a educação moral também, além da educação formal, claro, a educação moral, porque a melhor escola ainda é o lar. A melhor escola é o lar. Então, como diz Emmanuel, a ciência da educação é ensinar, repetir e esperar. O papel dos pais é auxiliar no desenvolvimento físico, intelectual e moral e fazer o filho progredir, crescer, evoluir na prática do bem. E o papel dos filhos, honrar os pais sempre, em qualquer circunstância. Matricular os filhos na evangelização, colocar Deus na vida dos filhos, para que se torne um hábito essa oração. E, muito além de dar presentes, ser presente. O pai deve ser presente na educação do filho. A maior doação que um pai pode dar a seu filho é do seu tempo. E esse tempo é de qualidade, não precisa ser às 24 horas, porque todos nós temos afazeres, claro, mas que aquele tempo que você separe para ficar com o seu filho seja um tempo de qualidade, você esteja ali realmente de corpo e alma, não no celular, não com a cabeça divagando em outros problemas, não com falta de educação, não com impaciência, mas esteja ali de corpo e alma. Então, a melhor escola é o lar. E nós nascemos onde devemos nascer, não existe acaso. Se você tem esse filho, é porque você precisava ter esse filho para se desenvolver. Os mais diversos vínculos, sejam eles de afetividade, de trabalho, de dores, são necessários para a nossa evolução. Todos nós somos filhos, todos nós somos filhos. E temos os filhos que devemos ter com as imperfeições, com os defeitos, com as virtudes, assim como nós, imperfeitos. Mas cumpramos a nossa missão maior de educar os nossos filhos, orientá-los a se tornarem pessoas de bem, através do nosso amor, do nosso exemplo e repassando sempre os preceitos cristãos. Que assim seja. Então, mais uma vez, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de tantos aprendizados extraídos dos seus ensinamentos. Pedimos a proteção, a orientação nessa difícil tarefa de educação
na condução dos nossos filhos. Que consigamos, Senhor, orientá-los no caminho do bem para que se tornem pessoas que respeitem o próximo, que tenham solidariedade, que tenham empatia, que se coloquem no lugar do outro. Pedimos, Senhor, a proteção para os nossos filhos, para que eles saibam distinguir o bem do mal, para que eles se desviem do caminho do mal e permaneçam no caminho do bem. Que assim seja. Que vocês tenham um final de semana de muita paz, de muita harmonia. Que assim seja. Fiquem com Deus.